Dando sequência, é a vez da professora doutora Isabela Silva trazer o tema neuroplasticidade no paciente implantado, ela que é graduada em fonoaudiologia pela Universidade de São Paulo, mestra em psicologia e doutora em ciências da saúde pela UNB. Atuou como fonoaudióloga clínica na área de diagnóstico audiológico por 17 anos. Como docente no curso de fonoaudiologia das faculdades Objetivo por 13 anos e atualmente é professora adjunta no curso de fonoaudiologia da faculdade de Ceilândia, UNB. Tem experiência na área de fonoaudiologia com ênfase em audiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: triagem e avaliação audiológica, emissões otoacústicas, eletrofisiologia da audição, processamento auditivo e audiologia ocupacional. Vamos recebê-la, professora doutora Isabela Silva. Fique à vontade com a palavra. Boa tarde a todos. Antes de começar, eu queria saber quem aqui é paciente ou familiar de paciente. Ok. Lá também tem? Ah, sim. Tá. Só para eu ter uma noção aqui, que eu fiz uma palestra voltada exatamente para a família e para o paciente, tá? Então, eu tentei falar sobre um assunto que é relativamente denso e complicado. Quer que eu tire a máscara? Que é relativamente denso, né, e mais complicado. Eu tentei fazer com que ele fosse um pouco mais tranquilo para a família e para o usuário entender. Aquelas pessoas que não são da área, nem da fonoaudiologia, nem das áreas da saúde, que lidam com o paciente implantado. Além disso, também eu queria esclarecer que talvez esse título do paciente implantado possa ser transferido para qualquer tipo de prótese auditiva, tá? Então, o que eu vou falar aqui, na verdade, acontece com o paciente que usa o implante coclear, mas acontece também com prótese ancorada, com aparelho auditivo convencional também, tá bom? Então, o que vem a ser essa neuroplasticidade? É a capacidade, a propriedade do sistema nervoso de desenvolver mudanças estruturais a partir de uma experiência externa. Então, você tem sensações no seu dia a dia e essas sensações têm a capacidade de transformar a forma como o nosso sistema nervoso funciona, tá? Funciona e vai responder. Então, ela tem a capacidade de criar novas conexões, de apagar novas conexões. Isso acontece muito com o bebê. O bebê nasce com uma série de células, muitas e muitas células nervosas, que morrem, simplesmente desaparecem ao longo do desenvolvimento, porque a partir do momento em que o bebê não precisa mais chorar tanto, vamos supor, para poder se comunicar, então algumas células relacionadas àquele comportamento de chorar vai ser reduzido no sistema. Estou falando assim de uma forma bem simples, não é bem assim, mas só para exemplificar para vocês. Então, tem células que morrem, tem células que brotam, né, começam a esticar os bracinhos para terem novas conexões para se comunicar com outras células. Tudo isso a partir de experiências externas. Tá? Então, a gente transforma o que está lá dentro a partir do que a gente recebe aqui de fora. Tá bom? Quanto mais repetido essa situação, maior vai ser essa mudança que vai acontecer no nosso sistema nervoso. Então, a cada nova experiência do indivíduo, redes de neurônios são rearranjadas, algumas sinapses são reforçadas. Um exemplo que eu gosto de falar, quando a gente está aprendendo a fazer conta e alguém pergunta quanto é 2 mais 2, se for uma pessoa que está em processo de aprendizagem, o que ela vai fazer? Ela vai primeiro juntar 2 pedrinhas de um lado, 2 pedrinhas do outro lado, juntar todas e depois contar 1, 2, 3 e 4, e chegar à conclusão de que aquilo seriam 4 elementos.
No momento em que isso se repete, a pessoa para de pensar metodicamente no pedacinho de cada coisa, né, e de uma forma concreta, e passa a falar simplesmente 2 mais 2, 4. Quase que automático, tá? Por quê? Por conta dessa repetição da informação, né? Então, são as vias neurais, as sinapses que são reforçadas. Quanto mais essa sinapse é forte, mais rápida é a nossa resposta, mais automática fica a nossa resposta. E elas também, então, vão possibilitar múltiplas respostas ao ambiente, tá? Então, o sistema nervoso, então, vai ter mais capacidade de resposta a partir dessa estimulação. Pensando aí na estimulação auditiva, o sistema nervoso da parte auditiva também responde da mesma forma. Então, quanto mais estimulação eu tenho, melhor vai ser a minha via de condução no sistema, mais rápida e mais possibilidades, mais amplitudes de resposta, né, e possibilidades de resposta eu vou ter, tá bom? E aí a gente vai pensar um pouquinho no que acontece quando eu tenho uma perda desde o nascimento, tá? Existem alguns estudos sobre isso quando se coloca uma amplificação sonora num bebê, né? E aí o que acontece com aquele cérebro que nasceu sem a possibilidade de receber a informação auditiva e a partir do momento em que ele começa a receber essa estimulação auditiva a partir de um dispositivo. Então, eu peguei um exemplo que tinha uma foto, né, do que estava acontecendo no sistema nervoso, para ficar um pouquinho mais fácil. Então, é um estudo, não é muito recente, mas ele tinha umas fotinhos para a gente trazer para vocês. Então, aqui eu tenho uma perda auditiva de um paciente. O lado esquerdo não tem nenhum tipo de resposta ao som. E o lado direito tem uma perda, mas ele tem algum tipo de resposta ao som. E o que a gente observa é que, o que está descrito aqui no trabalho, é que existe uma hipofunção e uma redução também de quantidade de material encefálico no hemisfério esquerdo, em comparação com o hemisfério direito. Por quê? Desculpa, com o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Por quê? Porque o lado esquerdo não está respondendo, não tem nenhum tipo, não recebe nenhum tipo de estimulação. Consequentemente, o hemisfério direito, vai ter um déficit tanto de massa cerebral quanto de função. Enquanto que a orelha direita tem uma conexão direta com o hemisfério esquerdo e você tem uma proporção um pouco mais dentro do que era esperado. Porque aqui você tem ainda uma estimulação auditiva chegando no córtex auditivo, tá? Um outro exemplo, quando a pessoa não tem nada na orelha direita e muito pouca coisa na orelha esquerda, também vai ter uma alteração na quantidade de células aqui do sistema nervoso, no mapeamento, no mapa cerebral dessa pessoa, tá certo? Outro estudo também coloca a questão da reorganização cerebral a partir dessa estimulação auditiva. Então, vamos ver aqui. Uma forma da gente ver, de avaliar o sistema nervoso é por imagem do próprio sistema nervoso em si, PET scan com aquelas luzinhas, vocês já devem ter visto, luzes coloridas a partir da atividade cerebral. Mas uma outra forma são os potenciais evocados. Aqui com certeza vocês já fizeram um BERA, o famoso BERA, né? Ou já ouviram falar de ter que correr atrás de fazer um exame desse tipo para o seu filho, enfim. Então, o potencial evocado é uma forma funcional da gente observar o que está acontecendo dentro do sistema nervoso, né? Então, aparece para a gente uma resposta produzida a partir da estimulação auditiva pelas células
cerebrais, pelas células nervosas, certo? Então, esse potencial primeiro aqui que aparece, esse desenho, ele é o desenho de um desenvolvimento normal, tá? Quando você tem uma audição perfeita, e aí você tem a produção aqui da ativação do córtex auditivo dentro do normal. E aqui você tem, a partir de uma privação sensorial, as modificações possíveis que podem acontecer nesse potencial. Então aqui inverteu a polaridade, em vez de estar para cima, ela veio para baixo. Aqui ela está atrasada, não está no mesmo tempo, aqui pensando que aqui é uma régua de tempo. Ela não aconteceu no mesmo tempo da anterior. E aqui a gente não tem condições de dizer qual desses picos seria o pico correto daquela estimulação, Então está um traçado bem confuso para a gente observar. Então essas modificações aqui acontecem a partir do momento em que você tem a privação sensorial. E aí o que esse estudo coloca é, aqui por exemplo, o potencial padrão, potencial que seria esperado, tá? E aqui um potencial de uma criança que foi implantada muito tardiamente, Então, você tem aqui produção de picos, mas são picos aleatórios, Obviamente, isso também, com o tempo, a gente tem modificações nesses picos, Mas nesse trabalho, ele apresentou esse tipo de pico, tá? Uma criança que foi implantada com muito tempo depois de nascer, De ter detectado a perda auditiva. Uai? Passou, porque eu acho que não estava aqui. Tinha um outro com um potencial bem bonitinho também, que era do implante coclear precoce, Então a onda era muito parecida com essa do bebê que recebeu o implante, bem pequenininho, começou a fazer estimulação auditiva e, consequentemente, o sistema nervoso dele responde como se ele tivesse nascido ouvindo, Porque ele, a partir daquele momento, ele começa a ter as experiências auditivas, e essas experiências auditivas vão fazer com que o cérebro dele responda, assim como uma criança que nasceu ouvindo, tá? Infelizmente não vai dar para ver aqui porque pulou esse slide. E aí nós temos as perdas adquiridas. Aqui alguns pacientes são adultos, Talvez eles já ouvissem antes e por algum motivo perderam a audição, ou são pessoas que resolveram passar a ouvir depois de algum tempo, talvez usando aparelho auditivo, talvez usando algum outro tipo de dispositivo, mas que aí quiseram aprimorar ainda mais fazendo um implante coclear, por exemplo. Então, nesse caso, eu sempre faço uma analogia aqui para a gente poder pensar um pouquinho sobre o que acontece com essa perda, Lembrando daquela via auditiva reforçada quando a gente tem estímulos repetidos, Seria mais ou menos quando a gente quer passar por uma floresta e a gente utiliza sempre o mesmo caminho, e conforme a gente vai repetindo esse caminho, repetindo, a gente vai ampliando a trilha de forma que a gente consiga passar livremente por essa floresta, certo? A partir do momento em que eu começo a ter uma perda auditiva, e é por isso que a gente fala da precocidade, A gente precisa correr atrás do tempo, não deixar essa perda auditiva ficar por longo tempo com a gente, Porque ela vai modificando o nosso sistema nervoso e a forma como a gente vai responder a esses sons depois. Então, o que vai acontecendo? A gente parou de ter respostas auditivas, de ter estimulação auditiva por uma perda auditiva, ou reduziu bastante essa estimulação. A mata que estava do lado daquele caminho grande começa a cobrir esse caminho de novo. E a trilha vai ficando um pouco mais difícil de andar. E o sistema vai tendo um pouco mais de dificuldade para lidar com as informações auditivas, Até o ponto de chegar a ficar mata fechada. Então, quanto mais tempo a gente demora para agir, para estimular essa audição, mais essa mata vai tomando aquela trilha de volta, certo? E, consequentemente, mais difícil vai ser o caminho. É muito comum, com pacientes de aparelho auditivo, por exemplo, coloca o aparelho auditivo, paciente muito idoso, que ficou muito tempo
sem ouvir direito, ele reclama do aparelho falando, eu só estou ouvindo barulho. Porque o sistema nervoso auditivo dele já não consegue mais lidar da mesma forma com o som do que quando ele tinha a audição boa, certo? Ele já se transformou. Consequentemente, vai ser mais difícil para ele. Significa que é impossível? Não. Graças a Deus, nós temos neuroplasticidade por toda a vida, tá? Então, a partir do momento em que eu começo novamente a estimular a audição, eu vou abrindo os caminhos. É rápido? Não. Eu posso fazer isso sozinho em casa? Provavelmente não. Por isso que a gente tem a reabilitação auditiva, né? Então, vai aqui abrindo esse caminho até finalmente chegar ao que a gente espera, que seria a audição ideal, a audição social adequada, enfim, que a gente possa ter uma comunicação mais tranquila pela via auditiva, tá certo? Então, é para isso que serve a reabilitação. E aí eu trouxe para vocês um exemplo, né? Que a estimulação auditiva, ela vem a partir do dispositivo, né? Então, o implante coclear aqui no caso, ele possibilita essa entrada de som novamente no sistema auditivo, no sistema nervoso auditivo, modificando essa rede neural, né? Então, essas experiências auditivas, quanto mais variada, quanto mais diferente, em ambientes diversificados, com pessoas diferentes, né? Em situações diferenciadas também, com música, sem música, com criança, em festas, enfim. Uma série de possibilidades auditivas aí que a gente tem. Quanto mais variada, melhor. Mais resposta, mais estimulação e mais modificações no sistema nervoso auditivo a gente tem, né? E aí a gente também faz, eu sempre falo aqui da integração sensorial, hoje eu não trouxe o meu menino para mostrar uma atividade de integração sensorial que a gente costuma fazer, mas depois que a gente tem essa estimulação, a gente pode começar a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, integrando as informações. Então, isso aqui, essa integração sensorial, é o que vai possibilitar, por exemplo, em sala de aula, a gente escutar o que o professor fala, por exemplo, no caso de crianças, universitários e tal, a gente escuta o que o professor fala e consegue anotar, fazer uma atividade motora, né? Analisar o que está sendo dito e escrever ao mesmo tempo. Isso é integração sensorial, é a gente conseguir agir diante de uma estimulação auditiva com uma atividade motora, com uma resposta verbal, a gente falar alguma coisa a partir daquilo que a gente ouviu, certo? Então, essa interação entre os sentidos é a integração sensorial. E isso a gente adquire depois de uma boa reabilitação, tá? Então, aqui eu só trouxe um exemplo para a gente finalizar. Nossa, sumiu tudo. Não dá para ver, né, gente? Não dá para ver nada. Mas, enfim, aqui era só para vocês observarem, tá? Era um BERA, era um potencial evocado de tronco encefálico. Aqui antes de uma reabilitação auditiva, tá? No caso, eram pacientes que escutavam, mas tinham uma alteração do processamento da informação auditiva, do processamento auditivo central. Então, o sistema nervoso auditivo dele não respondia adequadamente. Então, a gente, por exemplo, aqui, ó, vocês observam que não tem a onda 1, tá? Não dá para ver nada, mas a onda 1 não está marcada aqui, tá? E aqui, depois da terapia, depois da reabilitação auditiva, a gente conseguiu o aparecimento das 3 ondas principais, né? A onda 1, 3 e 5 do PEAT, tá? Ou BERA. Deixa eu ver se vai dar para ver aqui. Também não dá, né? O P300. Mas também só para vocês observarem, aqui a gente tem as ondas P1, N1, P2, N2, esperaria uma onda P300 aqui por volta de 300 milissegundos, e a gente não consegue ver na avaliação pré-treinamento auditivo, e depois do treinamento auditivo a gente também consegue visualizar todas as ondas, tá? Infelizmente não vai dar para ver aqui o traçado, mas enfim, vocês estão vendo aí a marcação,
né, de todas as ondas, elas apareceram a partir da estimulação auditiva, ou seja, a gente conseguiu modificar o sistema nervoso a partir da estimulação externa, né? Então, isso é que é muito interessante, a gente consegue, modificando o ambiente e trabalhando a estimulação auditiva, a gente consegue modificar o sistema nervoso, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Obrigada pelo convite, acabei começando falando, né? Mas obrigada pelo convite, é sempre bom vir e participar desse evento. Eu acho que é um evento riquíssimo para as famílias, para os pacientes, para nós mesmos, né? Também ouvirmos algumas informações interessantes enquanto profissionais de saúde, a gente se aprimora também. Então, muito obrigada pelo convite e se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição.